A cruz e o vinho misturado com fel. Quando o Senhor Jesus foi levado por homens ao Gólgota, onde estava prestes a ser crucificado, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Mateus 27:34. Naquela época, a punição pela cruz era o tipo mais doloroso de morte, a ponto de a lei naqueles dias permitir dar ao que ia ser crucificado, vinho misturado com fel para beber. Embora o vinho misturado com fel não pudesse ser tão eficaz como o anestésico que os cirurgiões usam hoje, era, naquela época, entretanto, a substância que melhor podia aliviar a dor em alguém. O Senhor Jesus aqui foi muito peculiar pelo fato de não beber o vinho misturado com fel. Quando os outros eram crucificados, todos queriam beber a mistura. Somente o Senhor Jesus não quis bebê-la quando foi crucificado. Com tantas cruzes de homens havia a sensação amarga, daí todos precisarem do vinho misturado com fel para remover as coisas dolorosas em seus sentidos. Na crucificação do Senhor Jesus, porém, o vinho misturado com fel foi recusado. Se além de ser crucificado, ele também bebesse o vinho misturado com fel, aquela cruz seria a crucificação de homens e não a crucificação de Nosso Senhor. Na crucificação de Nosso Senhor não há tal coisa, não há necessidade dela. Alguém já havia levado vinho misturado com fel aos seus lábios. Após prová-lo, ele também sabia que era vinho misturado com fel e que podia aliviar sua dor, mas ele não quis beber. Aqui queremos perguntar por quê? Porque a crucificação acarretava sentimentos amargos em outros, mas não no Senhor Jesus. Isso não se refere às coisas físicas, fisicamente ele também tinha sentimentos. Com respeito aos outros, porque eram cheios de sentimentos, havia necessidade de vinho misturado com fel. Mas aqui havia uma pessoa que, do lado espiritual, ao ser crucificado, não deu abrigo àquele sentimento amargo, daí não ter ele necessidade do vinho misturado com fel. O Evangelho de Lucas nos diz que na cruz ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. 23:34. Isto é o que quer dizer não ter necessidade do vinho misturado com fel. Aqui estava um homem que fora injustamente acusado, afligido, açoitado, humilhado, perseguido, rejeitado, julgado e até condenado por homens. Ele foi maltratado pelos homens ao máximo, mas aqui ele levantou sua cabeça e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você vê que ele não tinha qualquer sentimento de amargura interior, tampouco o sentimento de estar sendo injustamente acusado, nem o sentimento de estar sendo perseguido. Por isso, tal pessoa não precisava de vinho misturado com fel. Uma pessoa que não tem sentimento de amargura no interior não precisa de vinho misturado com fel para aliviar seus dolorosos sentimentos. Os que abrigam o sentimento de amargura, que precisam do vinho misturado com fel, são aqueles que não querem carregar a cruz. Muitos filhos de Deus aparentemente parecem estar carregando a cruz, mas não o estão na realidade. Levar a cruz não requer consolação e alegria fora de Deus, mas para muitos, tão logo carregam a cruz, todos os vizinhos imediatamente ficam sabendo. Se levam a cruz escada acima, os que estão embaixo ficam sabendo. Para muitos parece que seu semblante, sua expressão e sua voz estão dizendo às pessoas: olhem, eu estou aqui carregando a cruz. Precisamos saber que se vazarem as notícias da existência da cruz, isso não é cruz. Toda vez que vazar a notícia, não haverá cruz. Esse vazamento é o vinho misturado com fel. Os seres humanos são muito propensos a procurar consolo, buscar amor e a simpatia dos outros acerca dos seus sofrimentos, mesmo que seja uma pequena dor. Não sabemos quantos são os que estão sequiosos a este respeito e certamente são inumeráveis, mas isso não é a cruz. Há realmente uma grande dificuldade entre os filhos de Deus, qual seja, Deus não é a sua alegria. Por isso, eles querem buscar alegria fora de Deus. Deus não pode satisfazer o coração deles, e por isso precisam procurar consolo fora de Deus. Isso é o que é chamado vinho misturado com fel, não é algo da cruz. Quando os filhos de Deus sofrem, há talvez 3 tipos diferentes de sentimentos, alguns reagem exteriormente para com os homens, outros voltam-se para o seu interior, e outros permitem que os seus sentimentos os deprimam. Os que têm seus sentimentos para com os homens ficam irados com os outros, odeiam os outros e não os perdoam.
Os que têm seus sentimentos voltados para o seu interior sentem-se feridos e têm pena de si mesmos, supondo que estão seguindo o Senhor e que estão sofrendo muito como o Senhor. Os que têm sentimentos de depressão, forçosamente suprimem seus sentimentos interiores, e, como resultado, tornam-se passivos. Facilmente nos iramos, facilmente temos pena de nós mesmos e também facilmente nos tornamos passivos. Alguns dos filhos de Deus pensam que ser passivo é ser vitorioso. Não sabem que os passivos, em seus sentimentos, também esperam vinho misturado com fel. A passividade é uma outra expressão de se sentir ferido. Porque sente-se interiormente desesperado, ele se torna passivo, por exigir demais, ele se torna passivo. A passividade simplesmente prova que não há cruz, é apenas uma opressão forçada dos sentimentos de alguém. Entre os filhos de Deus, alguns sofrem, mas os que realmente carregam a cruz não são muitos. Quando estão sofrendo, há muitas expressões diferentes. Alguns podem pensar que já que é um cristão haverá de sofrer. Por fora ele nada diz e realmente parece um cristão que carrega a cruz, mas secretamente ele está murmurando. Tais pessoas, que murmuram muito depois de sofrerem, ainda não sabem o que é a cruz, porque no íntimo estão cheios de sentimentos de amargura, precisam do vinho misturado com fel. Algumas pessoas não expressam murmurações ao sofrerem, mas choram. Nós, entretanto, precisamos saber que a cruz é um lugar onde o sangue é derramado e o corpo é sacrificado, ela não é lugar de choro e autopiedade. Os que têm piedade de si mesmos e choram são os que não conhecem a cruz. Chorar significa que alguém não está disposto a sofrer. Somente os que estão aos pés da cruz é que choram, os que estão na cruz não têm lágrimas. Se uma pessoa sente-se ferida depois de sofrer uma pequena dor, ou, ao sofrer pequena perda, sente-a, essa pessoa ainda não sabe o que é a cruz. Há também outro tipo de pessoa que está inchada de orgulho e finge ser um vencedor. Tal pessoa não é também alguém crucificado, porque esse tipo de expressão é para ganhar a atenção dos outros. Ela parece estar dizendo aos outros, embora eu sofra, ainda posso cantar hinos e ainda posso louvar, sou alguém que carrega a cruz. O objetivo do seu comportamento é ganhar a admiração do homem. Isso também é vinho misturado com fel, também não é levar a cruz. Alguns realmente não carregam a cruz, mas são muito capazes para falar sobre ela. Consideram que este conflito é uma experiência de cruz e que aquele incidente também o é. Este acontecimento é uma cruz e aquele também. O que tal pessoa espera é a piedade dos homens. O que aflige o seu coração é o fato de que ninguém tem pena dela. Seus olhos estão sempre procurando ao seu redor para ver se alguém vem e tem piedade dela. Tal pessoa suspira pelo vinho misturado com fel, ela não é alguém crucificado. Que é, então, a cruz? A cruz não é uma questão de alguém ter seus sentimentos reagindo contra os outros, tampouco é ter seus sentimentos voltados para o seu interior, nem é permitir que seus sentimentos o levem à opressão. A cruz é uma questão de aceitação alegre, é o fato de uma pessoa poder agradecer a Deus dizendo, o caminho que Deus escolheu para mim é totalmente bom. Porque recebi da mão de Deus a cruz que Ele me deu, posso ficar alegre, posso dar graças e não tenho problemas. A cruz é uma questão de se ter um coração amolecido diante de Deus. Tudo o que Deus quer, assim seja. É uma questão de saber que Deus é grande e que Deus também é amor. O verdadeiro carregar a cruz só estimulará a honra das pessoas, não buscará a piedade humana. Toda vez que alguém buscar a piedade do homem e toda vez que alguém buscar o consolo do homem, aí só poderá haver vinho misturado com fel, e nenhuma cruz. O nosso Senhor foi crucificado na cruz, e, portanto, a cruz tornou-se um lugar onde adoramos ao Senhor. A cruz do Senhor estava no Gólgota, e por isso o Gólgota tornou-se o centro do nosso louvor ao Senhor. Se um irmão está sofrendo, e sofrendo pelo Senhor, então lhe beijaremos as mãos e pés pelo Senhor. Porém, se enquanto uma pessoa resiste à dor da cruz, ela ainda espera isto e aquilo, ela então não é alguém que carrega a cruz. O nosso Senhor recusou o vinho misturado com fel pela simples razão de que ele não precisava da ajuda humana. Por que ele não precisava da ajuda humana? Porque ele já tinha o gozo de Deus em si. A cruz significa alegria interior, e ser capaz de louvar a Deus no íntimo.
Por isso, alguém que carrega a cruz pode consolar os outros. Paulo diz que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. 2 Coríntios 1:4. Uma pessoa como Paulo é alguém que pode consolar outras pessoas porque nenhuma dificuldade pode tocá-lo. Vimos que Paulo e Silas, em sua aflição em Filipos, puderam orar e cantar hinos para louvar a Deus. Atos 16:25. Esses dois homens não precisavam de vinho misturado com fel e foram homens realmente crucificados na cruz. Também houve Estevão que, quando foi apedrejado pelo povo, ainda pôde pedir a Deus para perdoá-los. Atos 7:59-60. Ele realmente estava fora de si mesmo, não precisava do vinho misturado com fel, era realmente uma pessoa crucificada. A cruz significa que não importa que dor ou dificuldade recaia sobre você, você ainda não será tocado por ela, antes, será capaz de louvar a Deus. Se ficar sempre refletindo quão pesada é a situação ou quão difícil ela é, então não haverá cruz. Que Deus possa, dia após dia, fazer com que sejamos capazes de saber o que é a cruz e saber como ela não precisa do vinho misturado com fel. Que Deus possa salvar-nos de procurar vinho misturado com fel e capacitar-nos para alegrarmos-nos e louvarmos por causa dele. Extraído do livro 12 Cestos Cheios. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor. Vatmanei.